Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, a gente continua a implementação do projeto Library do usuário DDD by Examples, que é a série que a gente vem construindo aqui no canal, né, onde a gente implementa um API utilizando como princípio de design o CDD. No episódio de hoje, eu tenho que retratar aqui, né, fazer uma retificação, retratar ou retificação, sei lá, né, uma retificação no código que eu já fiz em cima da lógica de empréstimo. Por quê? Tinha uma coisa que eu não tinha percebido, mas na lógica de empréstimo tinha uma regra que eu não implementei, que é o usuário que é pesquisador, um usuário que é pesquisador, tá aqui, né? Essa daqui, ele pode ter quantos empréstimos quiser ao mesmo tempo. Enquanto que o usuário que é um usuário regular, padrão, ele só pode ter até 5 empréstimos. Então a gente implementou essa parte do até 5 empréstimos, mas eu não implementei aqui, né? Não falei a gente, mas fui eu, né? Mas eu não implementei essa parte aqui que o usuário, se for pesquisador, pode ter quantos empréstimos quiser. Beleza? Então quando a gente vem aqui no código, a parte do código responsável por fazer essa verificação é esse método aqui. Ó. Ainda pode solicitar empréstimo? Então tem aqui, ó, tem até o teste dele, né, que a gente codou lá os testes e tal, né, usou aqui o boundary test para verificar. 4 ainda pode, 5 não pode mais, né? E 2 aqui, por exemplo, ainda podia fazer um teste distante do ponto que faz o botar um valor distante do ponto que faz o teste falhar em si. Então tem aqui o teste, a gente cria as instâncias e o usuário vai criando empréstimo, a gente verifica, né, versus o número esperado. A gente vai ter que modificar um pouco esse teste, né, que a gente vai ter que passar o tipo aí do usuário. Aqui eu criei sempre o usuário padrão, mas aí não é mais verdade, né? Tem que ser usuário padrão ou usuário pesquisador, a gente já modifica. Mas primeiro eu vou fazer aqui a minha lógica, beleza? Então é o seguinte, o que muda é isso daqui. Como sempre, deixando claro, desenvolvimento de software tem como você implementar uma mesma funcionalidade de N maneiras. A linha de design que nos guia aqui é o CDD. O que é importante quando a gente usa o CDD? Primeiro, identificar, né, fazer um conjunto, listar um conjunto de itens que você considera, né, você e sua equipe pode considerar que dificulta o entendimento. Como aqui a minha equipe sou eu tenho aqui a minha lista, beleza? Uma lista que eu escrevi aqui, né, e tudo mais. Dessa lista, desse conjunto, na verdade, você tem que selecionar um subconjunto, né, uma quantidade ali, eu selecionei 3, que vai formar a sua métrica de entendimento. Então, lembrando que a nossa métrica aqui é acoplamento com classes específicas, função como argumento, então, por exemplo, isso aqui ó, vai contar ponto, ó, função como argumento, beleza? E quantidade de cada branch de código, né, cada if aí vai contar um ponto. Depois que definiu a métrica, você tem que definir qual é o limite. Quantos pontos uma determinada unidade de código, nesse meu caso, a unidade de código aqui nesse projeto em Java é um arquivo, pouco importa quantas classes existam nesse arquivo. Quantos pontos pode existir naquele arquivo? No meu caso aqui é 7. Uma coisa que é importante é, essa minha classe usuário já está com 7. Se eu quiser me acoplar com alguém, quiser meter mais uma branch aqui ou passar mais uma função como argumento, eu não posso, beleza? E aí você limita, dado a métrica, a dificuldade de entendimento, né? Então lembrando que a aposta do CDD, né, para fazer um design que acomoda novas mudanças ao decorrer do tempo, é um design que facilite o entendimento para que se você entendeu, provavelmente você vai conseguir mudar. Essa é a parada. Então aqui, ó, eu tenho isso daqui. Como que eu posso resolver esse problema? Aqui eu vou usar o bom e velho polimorfismo, beleza? Porque uma solução sem polimorfismo, o que que eu poderia fazer? E estaria bem de boa, porque a gente só tem 2 tipos de usuário, né? If diz ponto. Meu computador tá bom aqui, ó. If diz ponto tipo foi igual a tipo do usuário aqui, né? Se for padrão, eu vou executar essa lógica aqui, né? Então, se não for padrão, se for um usuário, por exemplo, que é um usuário de pesquisa, eu poderia retornar true.
É isso, basicamente, né? Porque o usuário de pesquisa, ele pode pegar quantos empréstimos ele quiser. E o usuário que ele é padrão, ele só pode pegar, né, no máximo 5 empréstimos aí. Só que o que acontece? Se eu meter esse if, eu violo a minha regra. Beleza? O limite da minha métrica vai para 8 pontos. E aí, qual que é a sacada aqui? Sempre que eu tiver uma solução de código que eu consiga ficar dentro do limite proposto e não criar, né, novas unidades de código ou algo do gênero, vale a pena. Porque se esse if aqui, um avião está passando, se esse if aqui, né, aumenta um ponto, uma coisa que eu poderia fazer, dado que eu estou utilizando aqui essa métrica derivada do CDD, eu poderia pegar esse código aqui inteiro, né, por exemplo, e colocar na nova classe. Aí eu tiraria daqui um ponto do if e um ponto da função como argumento, adicionaria um ponto do acoplamento novo com a nova classe, 2 menos 1, né? Eu ia tirar 2, ia colocar 1, então eu ia reduzir no final aí, né? Um ponto ia ficar no padrão. Só que eu teria que criar uma classe nova. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui é utilizar um recurso da orientação a objeto, né? Aí, e não só da orientação a objeto, né? Várias linguagens possibilitam você, vários paradigmas através das linguagens aí possibilita você fazer isso. Que é o lance do bind dinâmico, que aqui na orientação a objeto você consegue através do polimorfismo. Eu sei que tem um tipo de... Vamos, computador. Eu sei que tem o tipo aqui do usuário, então eu posso fazer algo assim, ó. Dis.tipo aceita novo empréstimo, dado que eu já tenho essa quantidade de empréstimos que não foram devolvidos, aí eu vou criar esse método aqui, né? Create abstract method aqui, né? Na enum. Eu poderia deixar como atributo, né? O número 5 aqui, e aqui eu poderia deixar como atributo o número 1 milhão, por exemplo, e fazer a lógica sem ser por método abstrato. Ou eu posso criar, como eu já pensei aqui inicialmente, né? Então aqui no padrão, eu já sei que essa quantidade tem que ser menor do que 5. E aqui no pesquisador, eu já sei, né, que pouco importa a quantidade, o retorno vai ser verdadeiro. Então eu fiz isso aqui, né, salvei todas as abas, e aí eu consigo resolver o mesmo problema sem adicionar um if, né, utilizando o recurso do polimorfismo, e continuo respeitando o limite aqui, né, dessa minha classe usuário, que já está com 7 pontos. Evidentemente, quando isso aqui for aumentando o sistema, vai passar de 7. Porque é óbvio que vai chegar algum novo requisito no futuro, alguma mudança de requisito, né, que foi implementado, que talvez force esse código a aumentar o número de pontos aí, dado a métrica. A parte boa é que eu já sei que essa classe não pode crescer. Beleza? Eu posso ir alterando, mantendo aqui o número 7, né, fazendo o meu jogo, mas eu não posso crescer muito ela, o que, na minha opinião, tende a ser interessante, né, quando você pensa em médio, longo prazo aí. Então, meti aqui, né, o aceita novo empréstimo, e agora aqui eu vou só trocar aqui o código, né, então, trocar o teste. Eu tenho padrão e pesquisador. Então, aqui, se o usuário é padrão e pede 4, ele pode. Se o usuário é padrão e pede 5, ele pode. Se o usuário é padrão e pede 2, ele pode. Agora, se o usuário é pesquisador, ele pode pedir os mesmos 4, por exemplo. Aqui, né? Ele pode pedir 5. Ele pode pedir, sei lá, 15, por exemplo, aqui. E ele também, né, pode pedir, por exemplo, só 2. O que é legal, né, de você usar aqui o parameterize de teste, porque você consegue exercitar o seu código com vários valores com esforço muito baixo. Será que eu poderia ter parado no 4 e no 5? Poderia, né, porque 4 e 5 para usuário padrão, né, o 5 faz falso no pesquisador, ele fica de boa, né? É um valor que provavelmente é importante aqui. Mas o esforço é baixo, então simplesmente vou, né, e adiciono vários novos valores aí
para tentar potencializar qualquer tipo de coisa que meu código não tenha coberta, né, para revelar, se for possível, um bug já o mais cedo que der. Uma coisa que é importante aqui é, dado que eu sei quais são os valores de entrada, né, dado que não é randômico, eu tenho que dizer aqui que eu vou ter várias instâncias. Então, eu tenho aqui, ó, 20 instâncias disponíveis de um livro. O tipo do usuário agora, ele não é padrão, né? O tipo do usuário... Aqui eu tenho que receber um parâmetro, que é tipo... que é o tipo do usuário. E aqui vai ser o tipo, né? Que eu vou carregar. Então, eu vou criar um novo usuário para o tipo específico. Defino aqui o ID. Peço para ele criar o empréstimo aí da parada. Vai criar os empréstimos. E vai fazer a asserção. Beleza? Vamos correr esse risco de passar uma vergonhinha aqui, né, nesse vídeo. Rodar esse teste. Então, vai rodar aqui o teste, né? Lembrando que quando eu peço para rodar aqui o teste e eu estou gravando o vídeo, ele dá uma lesadinha. E sim, eu tô, como já falei em vários outros aí, né? Tô de mão de vaquice para comprar um computador novo. Mas bom, deixei ele rodar aqui, né? Ver se eu escrevi alguma caca aqui. A parte boa de estar gravando, de gravar os vídeos, é que quando eu faço uma caca aqui no código, você que está vendo já percebeu, e eu ainda estou aqui e não percebi. Ó, foi de boa, então quer dizer, né, que o pesquisador aqui consegue sim pegar os livros e coisas do gênero. Então o meu teste automatizado aí de unidade tá ok. O que eu vou fazer aqui agora é rodar todos os testes do sistema, né? Que agora aqui o nosso sistema nesse momento está bem coberto, tanto por teste de unidade quanto, lembrando, né? A gente veio aqui, ó, só um segundinho. A gente agora tem um teste de API aí bem interessante que a gente... Aqui é o código, né? No código não vai mostrar teste nenhum. Então calma aí. Pam, 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 pam. Cadê aqui, ó, o empréstimo? Só um segundo. A gente tem agora aqui um teste de API bem interessante. A gente, enfim, né, cria várias possibilidades aí várias possibilidades de empréstimo. Nesse momento, ó, todo usuário que eu crio, ele é padrão. E aqui agora eu teria que criar um outro teste para exercitar o usuário que é pesquisador também, né? Porque aqui eu limito o número de instâncias para 5, justamente para exercitar o lance que um usuário padrão pode pegar quantos empréstimos ele quiser, na verdade, até 5 empréstimos. Eu precisaria agora exercitar que o usuário que é pesquisador pode pegar o número de instâncias, sei lá, o range aqui pode ser, sei lá, de 1 a 100. E aí, quando ele é pesquisador, rola. Quando ele é usuário padrão, não vai rolar. Eu dividiria aqui em 2 testes, porque você tem a condição aí, né? Se tem mais de 5 e é padrão, não deveria, o retorno aqui da API, né? Quando eu fosse criar o empréstimo aqui na API, não deveria deixar, deveria retornar 400. Só que, se ele é pesquisador, deveria deixar. E eu não vou meter mais ifs aqui no meu teste, porque senão eu estou aumentando a chance de bug. Então, eu duplicaria o teste e exercitaria de maneira diferente aí. Então, eu vou só rodar aqui, eu vou dar um pausezinho, né? Porque aqui vai demorar um pouco de rodar por conta do vídeo, vai demorar, sei lá, 1 minuto e pouco para rodar. E eu já volto aqui verificando se está verde ou não. Talvez você não saiba, né? Se deu vermelho, se eu corrigir antes de voltar, mas aí você vai ter que ficar com essa incógnita na mente. Só um segundo. Rodei aqui, né? Lembrar que fica verde não quer dizer que seu sistema está funcionando, só para deixar claro, beleza? Então aqui eu preciso cobrir, né? Criar mais um fluxo aqui, mas pelo menos eu consegui gerar, né, 100 empréstimos aí, né, com a lógica modificada, e tudo continuou, e 100 não, né, eu deixei 10 aqui, né, então eu gerei aqui, né, 10 empréstimos aí diferentes, e a parada continuou rodando tudo de boa, beleza? Um outro teste que é interessante fazer, né, é o teste manual, obviamente, aqui, né, e por sinal eu teria começado pelo teste manual, lembra que quando eu for implementar a funcionalidade
do zero, eu geralmente começo fazendo bem de fora para dentro e vou fazendo código só que é necessário. Mas acho que vale a pena, né? A gente ir no Insônia ali para a gente começar a fazer os nossos fluxos aqui, né? De criação de livro e tudo mais. Então deixa eu só subir o servidor aqui, né? Só um segundo. Beleza, o servidor tá lá, né? Vamos aqui no Insônia para a gente fazer o nossa experimentação. Então eu vou criar aqui o livro 1. Então criei aqui, né, o livro de ID, supostamente vai ser o ID 1 aqui. Vou criar aqui várias instâncias para o livro 1. Tem esse ISBN aqui, né, 857, não sei o que lá. Aqui também é 857. Qual que é a nova instância? 2 é o livro, né? Então eu vou criar aqui o livro 2, na verdade, também. Deixa ele criar aqui o 2. Agora eu vou criar instâncias livres aqui, né? O ISBN tá certo? 853. Tá certo aqui, né? Então calma aí. 85. Então eu vou criar aqui instâncias desse livro. Pegar aqui. Sei lá, né? Cria aqui, né? As instâncias. Vou criar aqui um usuário que ele é padrão. Então cria aqui, né? E agora eu vou solicitar o empréstimo. Então o usuário 1 vai querer pegar, na verdade, o livro 2, que é o que tem instâncias livres aí, né, que eu deixei. Bad request. Deixa eu ver por quê. Você precisa definir o tempo do empréstimo. Então, vamos só passar aqui o parâmetro, né? Tempo. Sei lá, né? 40 dias aí que eu acho que pode. Opa, não é vírgula, né? 2 pontos aqui. Deixa eu mandar o send de novo, acho que é isso. Então, peguei 1, peguei 2, peguei 3, peguei 4, peguei 5. Aqui, né? 6 não pode, porque você já está no limite dos empréstimos. Agora, eu já tenho, né? O livro 1 eu já criei. Agora eu posso criar as instâncias aqui, né? Para esse livro 1. Então, eu vou criar aqui o livro, sei lá, uma instância do restrito, 2, 3, sei lá, 4, tô meio perdido aqui agora na conta. 5, 6, 7, 8, sei lá, vou criar vários. Beleza? Então eu tenho o livro 1, que é restrito, né? Vou criar agora um novo usuário que é pesquisador. Aqui, e vou tentar solicitar o empréstimo aqui. Então, o usuário, o ID é 2, o ID do livro aqui é 1, né? O tempo eu posso deixar aí. O tempo eu posso deixar aí também. Deixa eu só fazer aqui, né? Então, peguei 1, peguei 2, peguei 3, aqui 4, 5, 6. Então, tá pegando aqui, né? Não sei se vai dar algum erro aqui alguma hora dizendo que não tem mais livro, ó. E aqui agora ele diz que esse livro não tá mais disponível, só para você ver, né? Ele diz aqui agora que o livro não está mais disponível para empréstimo. Então quer dizer que eu peguei todos e agora todos os livros estão nesse momento com alguém aí. Beleza? Então, no final, foi legal ter esquecido de fazer aquela parte do requisito que a gente teve que fazer uma alteração em cima do código que já está pronto. Essa é uma realidade. Essa, na verdade, se você for botar o tempo aí do ciclo de desenvolvimento, a gente passa muito mais tempo mantendo, né, fazendo manutenção tanto corretiva quanto evolutiva do código, ao invés de estar desenvolvendo alguma coisa do zero. Eu estou revisando um monte de artigo aqui no canal, justamente para trazer, né, para consolidar essa visão para você. É real que passamos mais tempo mantendo do que criando novos softwares ou novas funcionalidades, né? A gente passa mais tempo mantendo a funcionalidade do que implementando alguma funcionalidade do zero em cima de software que já existe. Então eu espero trazer isso de uma maneira consolidada ainda, né? Nesse primeiro trimestre aqui para vocês. Mas eu achei que foi legal, sabe? Porque eu esqueci, eu não tinha eu me passei na especificação,
não tinha colocado. Fiz o código, fiz os testes e tudo mais. A gente supostamente tinha entregue. E aí eu lembrei e tive que alterar o código que já estava pronto. O que é legal dessa atividade de alteração? Porque aí você vê o lance do limite de entendimento entrando em ação. Eu já sabia que naquela alteração que eu fosse fazer, eu não podia botar mais nenhum if naquela classe, eu não podia me acoplar com mais ninguém, e não podia ter mais nenhuma função como argumento. Se eu quisesse ter qualquer uma dessas coisas, eu teria que separar ali, né, os interesses ali, né, separar as responsabilidades para conseguir ficar dentro do limite. Beleza? Mas era isso que eu tinha para falar para você. Se você gostou, deixe um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixe aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Tchau.